o Flamengo multou Arturo Vidal, né, pelo chilique no banco de reservas na última partida, né, que o Vidal foi substituído, jogou chuteira para um lado, era irra de tomada, era conta de tomada para um lado, para outro. O Everton Ribeiro, o Felipe Luiz e o Thiago Maia reagiram meio que na hora ali, não com a feição de que não gostou muito daquilo. Depois o Everton Ribeiro, né, comentou ainda em coletiva dizendo que aquilo não é legal, que não sei o que, não sei o que. E depois de tanta conversa, os dirigentes conversaram com o chileno e após as polêmicas da semana passada decidiram multar o Arturo Vidal e disseram que não vão tolerar novos atos de indisciplina como esse. Ou seja, ficou até um recado aí para os outros jogadores do elenco, né? A atitude tomada no banco de reservas pelo chileno incomodou demais alguns jogadores e a diretoria. E durante essa conversa, né, entre Vidal e os dirigentes do departamento de futebol, comunicaram aí o desconto de parte dos vencimentos do jogador. Os valores foram mantidos em sigilo e afirmaram que não vão tolerar essas atitudes como essa, né, futuras novas atitudes que possam acontecer. E dentro de tudo isso, o Vidal já pediu desculpa para a torcida nas redes sociais, aqui a gente já também trouxe para cá e conversou sobre isso, e também ele pediu desculpa para o próprio elenco, né, para os seus próprios colegas de Flamengo. Ele também pediu desculpa aí para todos eles, dizendo que isso não iria se repetir, né? Justificou da mesma forma ali que foi nas redes sociais, de que é o estilo dele explosivo, que ele gosta de estar jogando, aquilo que a gente já tinha lido, né? Mas, Perrotinha, começar contigo. Essa multa do Arturo Vidal, eu confesso para você que ela me surpreende. Lógico, se ela for de fato real, né? Os valores são mantidos em sigilo, mas a notícia ela está aí, então a gente tende a acreditar que de fato isso aconteceu. E ela me surpreende porque eu não me recordo do Flamengo ter multado, né, tirado dinheiro, literalmente, de jogadores que fizeram atitudes como essa. A gente já viu, por exemplo, né, não estou dizendo que é o Gabigol ou outro titular, mas a gente já viu o Gabigol chutando garrafa para sair com o Rogério Ceni e etc. e tal. São várias as situações aqui que, se a gente parar com tempo para pensar, a gente consegue resgatar algumas memórias. Eu quero saber a sua opinião de duas situações envolvendo essa parada do Vidal. A primeira é o caso específico. O que você acha da medida do Flamengo de conversar com o atleta e decidir por uma punição com uma multa dentro dos vencimentos? E a segunda é que, se você concorda com isso, se isso é um recado também para o restante da equipe ou não. Se é uma coisa realmente que aconteceu ali com ele e que cada caso é um caso a ser julgado posteriormente. Bem, Arthur, meus queridos, eu acho que é o seguinte, respondendo a primeira pergunta, a multa, ela me surpreende um pouco. Tem o fator histórico, como você levantou, que tem a ver, inclusive, a gente lembra logo de cara do caso do Gabigol, né, que foi bastante emblemático, e que não houve multa no final. Mas vamos tentar transferir, vamos tentar isolar o caso histórico, e aí, de repente, o Rodrigão até pode usar melhor, usar até outros exemplos, não sei, ou você mesmo, Arthur, e vocês aí do chat também. Eu vou tentar trazer o foco mais para o caso do Arturo Vidal. O que me surpreende nessa multa? Porque me dá uma certa impressão de que não é só isso. Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de que é muito comum, em casos de indisciplina, problemas, enfim, coisas internas, seja lá quais forem, você primeiro adverte, você vem com uma advertência, você chama atenção, você conversa, você tenta, através de punições disciplinares, coisas nesse sentido, que não, por exemplo, não manche a imagem do clube, do próprio profissional, com relação ao mercado, com relação à mídia, e por aí vai. Então, quando eu vejo um ato como foi, né? É porque assim, teve dois atos, na verdade, né? Teve a live em que ele se oferece aos torcedores do Colo-Colo e teve no mesmo dia o chilique no banco de reservas por não poder entrar, não ia entrar no jogo. Eu acho que, somados os dois atos, a diretoria deveria chamar, conversar e tentar, de alguma forma, lá internamente, fazer com que, olha, bicho, a próxima vai ser mais duro. E não já fui direto para a multa. Ou seja, que me faz, então, remeter ao seguinte pensamento.
não é a primeira, não é a segunda, se bobear, não é a terceira. Esse cara já está fazendo merda há mais tempo. Está fazendo algumas outras besteiras, talvez lá internamente, talvez tenha algum atraso que a gente não saiba, não sei. Estou aqui conjecturando, e às vezes quando você faz esse tipo de ilação, a tendência é de que você acabe até errando, tá? Para ser bastante honesto. Mas eu achei que a diretoria pegou, entre aspas, pesado em logo multar o Arturo Vidal. Eu sei que o Arturo Vidal, por outro lado, e eu estou com a torcida, de que desde que ele chegou, parece que a expectativa que a gente tinha se frustrou. Não é o Arturo Vidal que era esperado. Não, ele não respondeu à expectativa que a gente tinha. Ah, mas é o pior jogador do mundo? Não, também não é. A gente precisa também ser um pouco justo algumas vezes, né? Mas realmente ele não superou as expectativas até o momento. Quanto à multa ser, né? Aí já a pergunta número 2 sua, né? A multa ser quem sabe um recado para o resto do elenco. Minha impressão pode ser também. É mais uma ilação, né? É mais uma suposição que a gente pode estar tomando. Pode ter tido alguns atos de indisciplina ao longo dessa pré-temporada, ao longo até desse carioca, né? Ao longo dos treinamentos, que a gente não sabe. Alguns jogadores podem ter voltado fora completamente. Pode ter acontecido uma série de acontecimentos que não eram imaginados, não eram esperados e que fazem a diretoria talvez ligar o sinal de alerta. Então, essa multa pode ser sim um recado. E, cara, eu tinha visto que, inclusive, foi cogitado que ele não iria para o Mundial. O fato dele ter pedido desculpas ao elenco, à diretoria, à mídia e etc., é que fez ele de novo entrar no elenco. Porque ele supostamente teria sido cortado e não iria ao Mundial. Então, assim, cara, o negócio está muito grave. Tentem imaginar um jogador com o histórico do Arturo Vidal, com toda a carreira que ele tem, né? Com a passagem que ele tem no Flamengo, inclusive, de já ter conquistado inúmeros títulos, de ter jogado, sim, algumas partidas e algumas até bem, tá? Na temporada passada, e de repente, na hora de jogar o Mundial, esse cara ser cortado por 2 atos de disciplina que a gente teve acesso. Para mim, tem outros atos de indisciplina por trás. E que bom que o Arturo Vidal, com o tamanho que ele tem, tenha tido a humildade de pedir perdão, de olhar e falar, puta, fiz cagada, beleza, e tá, parece, né, incorporado, voltou pro elenco e tá lá no Marrocos e parece estar tudo bem lá com relação a todo mundo. Muito bem, Perrotinha. Bigodeira, quero saber também a sua opinião, a mesma pergunta que eu fiz com o Perrotinha aqui, que você achou, se te surpreendeu positivamente ou negativamente uma punição a Arturo Vidal? E eu queria destacar também na pergunta para você comentar sobre uma punição, né, nas vésperas de um Mundial de Clubes, porque eu vi no grupo de WhatsApp do Zona, principalmente dos membros do Zona, vi muita gente discutindo a questão da multa, da punição, falando assim, porra, o Flamengo está criando crise, multar um jogador faltando poucos dias para uma semifinal de Mundial de Clubes, podia ter punido depois. Aí teve outro que falou assim, tá errado, o cara é funcionário, que não sei o que, se fez coisa errada tem que pagar rápido logo. Quero saber a sua opinião dentro disso também. Então, cara, eu acho que o Flamengo só vai abrir um precedente, né, a tal da jurisprudência, né? Como você repetiu, eu já vi isso partindo do Gabigol, acho que Gabigol, já vi isso partindo de quem mais? Vamos juntar aí, Gerson, já vi isso partir do Gerson, né? Já vi isso partir... Pedro. De quem? Vidro? Pedro. Então, assim, você abre um precedente perigoso. Não é perigoso, para mim é normal, numa empresa, independente do nome, você ser punido igual qualquer um, tá? Você cometeu erro, você é punido. Só que eu acho que o Flamengo, a diretoria do Flamengo é mamãezada. Caiu aí, né? Caiu, não caiu? Fui eu, né? É muito louco, né? Às vezes eu acho que ele tá fazendo sacanagem, mas não é. Não, fui eu. Não foi?
Foi. Então, o Flamengo ele passa a mão muito na cabeça dos jogadores. Quando ele faz isso com o Vidal hoje não é um dos principais jogadores do Flamengo. O Vidal hoje ele é uma decepção. Eu já falei aqui, inclusive, em live. Para mim, o Vidal, em termos de expectativa e resultado, é a maior decepção da era Landim. É Vidal. Jura? Então, assim, Qual? O que falou? Tu acha o Vidal a maior decepção da era Landim? Maior decepção em termos de expectativa. Entendeu? Ah, tá. Puta, não, beleza. assim, tem jogador que jogou muito pior do que o Vidal. Mas em termos de expectativa, caralho, Vidal. Aí o cara, o que ele entrega, pra mim, é uma decepção. Não, verdade. A expectativa é muito grande. E aí, você tá fazendo isso porque é o Vidal? O Vidal hoje a gente tá cogitando, inclusive a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, cogitando em entrar um outro volante no lugar do cansado do Gerson. Já está andando em campo e o caralho é 4. A gente não tá cogitando o Vidal. A gente tá cogitando Pulgar. Teoricamente, o Vidal hoje, ele é um jogador descartável, galera. Pro elenco, ele é um jogador descartável. Como é o Marinho, como é o Hugo Neneca como terceiro reserva. Entendeu? Ele é um jogador descartável. Você fez isso porque é o Vidal ou fez isso porque mudou a mentalidade da diretoria? Eu só tô falando o seguinte, eu concordo com o que a diretoria fez. E foda-se o Mundial. Pra mim era melhor do que levar um cara que ninguém ia saber se a diretoria fez nada, que o cara fez o que fez, passou impune. Pra mim a diretoria... Jogador puto com o cara, né? Pô, caramba, o Vidal vai entrar puto, o caramba 4, o clima vai ficar uma merda. Tu sabe que depois que acontece alguma derrota, Deus queira que não, acontece uma porrada de história, né? O Vidal não tinha que ter ido, porque o Vidal isso. Não, a diretoria puniu, tá certo. Eu não tô questionando isso, não. Só que você abriu um precedente para quando o Gabigol fazer também, você não pode passar a mão em cima do Gabigol. Nem do Pedro, nem do Arrascaeta, jogadores que entregaram muito mais historicamente do que o Vidal. Então, assim, o Vidal é a mesma coisa que eu falo com outros jogadores da base. É fácil punir o garoto da base. Quero ver punir o cara grandão. E esse é um discurso que a gente tem lá da década de 90. Você lembra? Perrotinha vai lembrar melhor. Djalminha discutindo com o Renato Gaúcho, quem se fudeu foi Djalminha. Exatamente. Entendeu? Os dois discutiram. E o do Flamengo. Não tem clima pros dois. E no final, eu tenho até discussão, já vi a discussão. O errado era o Renato. Mas não, vamos tirar o Djalminha, porque o Renato é um jogador histórico do Flamengo. Até então, não tinha jogado no Vasco, não tinha porra nenhuma. No Vasco, não, no Fluminense, o caralho é 4, era um jogador histórico do Flamengo. Então, assim, vamos mandar o cara que tem menos moral. Então, é só isso. O meu medo é esse. Agora, a atitude da diretoria, correto. Eu só vou abrir um parênteses. Para mim, a atitude da multa é por ter jogado a chuteira e ter ficado puto na beira do campo. Pelo que ele falou no Colo-Colo, desculpa, galera. Eu sei que irrita, pode irritar, mas ele fazia isso quando estava na Inter, quando estava no Bayern de Munique em relação ao Flamengo. E todo mundo achou o máximo. Todo mundo achou o máximo. Ele não falou mal do clube, ele não falou mal do Flamengo, ele simplesmente falou: cara, o Colo-Colo quer ganhar a Libertadores, então me tira daqui, pô, então me contrata. Ele sempre fez isso. É um jogador que tem essa atitude. A Inter ficou puta com ele. Ele tem essa atitude. Então a gente você ficar puta, tudo bem, mas não me espanta ele ter essa atitude. Daqui a pouco ele vai ter com o Boca Juniors, que era outra equipe que também falou que gostaria de jogar, e vai ficar isso. A atitude dele é essa, irmão. Agora, para mim, eu aceitei o pedido de desculpa, achei sincero, achei um jogador que quer contribuir e vai continuar. Só acho que é um desperdício financeiro. Se pintar uma boa proposta pelo Vidal, irmão, eu negociaria. Eu acho um desperdício financeiro pelo que ele já entregou, entendeu?